O campo estava coberto de fumaça, o ar impregnado pelo cheiro de pólvora e sangue, e os gritos dos homens ainda ecoavam como fantasmas entre as árvores retorcidas. Era o retrato da guerra civil em sua face mais cruel. Irmãos contra irmãos, vizinhos transformados em inimigos, a própria nação dilacerada por ideais que se chocavam como lâminas afiadas. No meio desse cenário de desespero, onde a morte parecia ser a única certeza, um ato inesperado rompeu a lógica da violência. Um soldado da União, exausto e ferido, avistou entre os corpos um inimigo confederado agonizando, o peito arfando em busca de um último sopro de vida. E foi nesse instante, quando a guerra exigia ódio, que a humanidade falou mais alto. Ele poderia ter virado o rosto, poderia ter deixado o inimigo entregue ao destino que a batalha já havia traçado. Mas não. Com mãos calejadas e coração pesado, o soldado ergueu o corpo do confederado e o carregou para longe das balas e da lama, conduzindo-o até um lugar seguro. Cada passo era uma afronta ao próprio conflito, cada gesto de cuidado era um grito silencioso contra a lógica da destruição. Ali, naquele momento, não havia bandeiras, não havia cores de uniforme, não havia norte ou sul. Havia apenas dois homens, um que sofria e outro que escolheu não ignorar esse sofrimento. Esse episódio, perdido entre milhares de histórias da guerra, sobrevive porque revela algo maior do que a disputa política ou militar. Ele mostra que, mesmo quando a nação se fragmenta, a compaixão pode atravessar trincheiras e cicatrizes. A guerra civil foi marcada por batalhas sangrentas, por famílias divididas, por rancores que pareciam eternos. Mas esse gesto prova que, no coração humano, ainda existe espaço para a empatia, mesmo diante do inimigo. É a lembrança de que a guerra pode tentar apagar a humanidade, mas nunca consegue extingui-la por completo. É por isso que essa cena funciona tão bem, porque ela nos lembra que, em meio ao caos, a bondade pode sobreviver. O soldado da União não apenas salvou um confederado, ele salvou, naquele instante, a ideia de que o homem não precisa ser escravo da violência que o cerca. Ele nos mostra que, mesmo em tempos de ódio, a compaixão é capaz de resistir, como uma chama teimosa que se recusa a se apagar. O sol começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu de vermelho como se refletisse o sangue derramado naquele dia. O campo de batalha estava silencioso, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio pesado da morte, interrompido apenas pelo gemido distante de homens feridos. Entre os destroços da luta, o soldado da União caminhava com passos tropegos, o uniforme rasgado, o rosto marcado pela poeira e pelo cansaço. Seus olhos, endurecidos pela guerra, buscavam algo que nem ele sabia definir. Foi então que ouviu um som frágil, quase um sussurro, vindo de um corpo caído. O confederado estava ali, estendido sobre a terra, o peito marcado por uma ferida que parecia fatal. Os olhos semicerrados se abriram apenas o suficiente para encontrar os do inimigo. Por um instante, o tempo congelou. Dois homens que deveriam se odiar se encararam, e naquele olhar havia mais humanidade do que em toda a batalha que os havia separado. O soldado da União hesitou. A lógica da guerra dizia que aquele homem era apenas mais um inimigo derrotado, mas o coração dizia outra coisa. Com um suspiro profundo, ele se ajoelhou ao lado do confederado. "Aguente firme", murmurou, sem saber se o outro conseguiria ouvir. O peso do corpo ferido sobre seus ombros parecia multiplicar-se a cada passo, mas ele não parou. Carregou o inimigo como se carregasse um irmão, atravessando o campo devastado, ignorando a dor em suas próprias feridas. Cada movimento era uma luta contra o instinto de sobrevivência, mas também uma afirmação de que a compaixão podia existir mesmo em meio ao caos. Ao encontrar um abrigo improvisado, o soldado deitou o confederado com cuidado, como quem deposita um tesouro frágil. Rasgou parte do próprio uniforme para estancar o sangue, ofereceu água de sua cantina, e ali, sob a sombra de uma árvore, dois homens que deveriam ser inimigos compartilharam um momento de humanidade. O confederado, com voz fraca, conseguiu dizer: "Por quê?" E o soldado respondeu apenas: "Porque você ainda é um homem." Essa cena, tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosa, é o retrato daquilo que sobrevive à guerra.
a compaixão. Não importa quantas bandeiras tremulem, quantos discursos inflamem os corações, ou quantas batalhas sejam travadas. No fim, o que permanece é a lembrança de que o ser humano pode escolher não se perder completamente na escuridão. O soldado da União não apenas salvou um inimigo, ele salvou a ideia de que, mesmo em tempos de ódio, a bondade pode resistir.